Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, aqui na TV Bellinzone a quantidade de conteúdos é incrível e você não pode perder esses conteúdos. Entra na nossa playlist, busca lá o conteúdo que você quer, curte, compartilha nossos conteúdos, chama os amigos aí para se inscrever em nossa página, que é muita informação, muito bate-papo legal, quer dizer, uma infinidade de coisas tão interessantes que eu nunca vi em outro canal, uma quantidade de informações e uma diversidade de informações tão grande assim. Bem, neste treinamento nós vamos dar continuidade ao bate-papo, né? À conversa sobre os 5 produtos da pintura, o módulo 2. Então, se você não assistiu o módulo 1, dá uma parada aí, volta lá na nossa playlist e busca o módulo 1, que foi exibido na semana passada. E aí você dá continuidade aqui no módulo 2 e não esqueça, são 3 módulos, teremos o terceiro módulo ainda um pouquinho mais para frente, na semana que vem, tá bom? Então vamos dar continuidade a respeito desse treinamento e falando a respeito do faça você mesmo, né? Esse é um ponto, um ponto bastante discutível, né, que é o faça você mesmo da pintura. Se você assistiu ao módulo 1, você entendeu que o processo de você chegar na pintura, o processo de você chegar no produto final, não é simples, não é fácil. Além do trabalho todo que dá, além do tempo demandado, você tem um obstáculo muito grande que é o conhecimento, que é a técnica, né? Quando eu falo sobre tinta, eu falo que o pintor ou o profissional ele tem que ser muito técnico, um pouco químico e conhecer muito de prática também. Quer dizer, você tem que ter um pouco desses 3 para você poder executar uma pintura de qualidade. E normalmente o consumidor final, salvando algumas exceções, o consumidor final ele não tem esse conhecimento técnico. Então ele pode se frustrar bastante no processo de pintura se ele for decidir fazer ele mesmo. Então, se arriscar no faça você mesmo, na maioria das vezes é um grande erro. Falta de conhecimento, técnica e paciência são os grandes vilões. Sim, a pintura requer paciência, requer ali uma pessoa centrada, uma pessoa que está ali, sabe o que aguardar, como aguardar. Por quê? Porque o processo ele é repetitivo, né? Você vai rolar tinta, você vai fazer recorte, você vai lixar a parede, quer dizer, você tem uma sequência de etapas que são repetitivas. E para quem não está acostumado a mexer com tinta, a utilizar, a aplicar tinta, às vezes isso se torna cansativo, se torna chato e você acaba perdendo a paciência. E como eu falei anteriormente, conhecimento e técnica são fundamentais. Tinta não é só rolar na parede, não é só você pegar ela, olhar para a tua parede e mandar a tinta lá. Não, tem muita técnica, tem muita preparação de produto, preparação de superfície, escolha, que é o que a gente vai ver os outros produtos daqui a pouco, escolha do produto certo, da ferramenta correta, quer dizer, são etapas que não podem ser deixadas de lado, que têm que ser seguidas para você poder obter o melhor resultado possível que você espera. Afinal, pintar não é um negócio tão barato, não é um processo tão barato e, como eu falei anteriormente, depende de muito tempo, de muita pesquisa, de muito planejamento, ok? Para muitos, a pintura de suas casas é um grande evento ou um objetivo de vida, mas devido não somente ao seu custo, como também toda a complexidade do processo, muitas vezes termina na desistência ou na postergação, sendo a pintura trocada por outro produto acabado e mais simples de ser usado. Isso eu falei no módulo 1, eu gostaria de reforçar aqui que é exatamente isso. A pintura, para muitas pessoas, né, é uma realização de um sonho, apesar de parecer um pouco, né, até bobo, né? Como a pessoa sonha em pintar a casa? Sim, tem muita gente que sonha em pintar sua casa ou repintar sua casa. Tem muita gente que tem a sua casa, seu imóvel, seja ela se for um apartamento, área interna, se for uma casa, área externa, interna,
que está desgastado, que está com problemas, e ela sonha em ter aquele patrimônio renovado, em ter aquele ambiente mais salubre, com mais beleza, com as cores que ela viu numa loja ou num outro imóvel que ela visitou. Quer dizer, a pintura para muita gente, não é pouca gente não, tá? Para muita gente, o processo de pintura, ela é um objetivo de vida. Ele é um objetivo de vida. E por causa do que nós já falamos sobre custos e sobre processos, muitas vezes isso é postergado. A pessoa economiza durante muito tempo para poder executar esse trabalho, né? E com os aumentos de tinta que vem acontecendo aí, essa economia tem que ser mais acirrada ainda, né? E muitas vezes a pessoa está lá economizando para pintar a casa, e aí a marca X lá de telefone celular lança um telefone último tipo, última geração. O consumidor, ele adora um telefone celular, adora a tecnologia, ele pega aquele dinheiro e pumba, gasta em tecnologia, gasta num computador, numa televisão, num celular, gasta em outros produtos que não tem a ver com a pintura. Quer dizer, deixa de lado aquele objetivo de pintar a casa, apesar da casa já estar precisando, o ambiente, né, o apartamento, seja lá o que for, já está precisando da pintura há bastante tempo, deixa isso para depois, porque não é a prioridade naquele momento. Então, essa economia, esse planejamento, se ele dura muito tempo, ele acaba se diluindo um pouco, né? Ele acaba se perdendo, e a pessoa, o consumidor, ele acaba voltando as suas atenções para um outro segmento de produto, um outro desejo que ele tem. Outro ponto interessante, o profissional pintor, ele é um dos 5 produtos da pintura. Eu coloquei produtos entre aspas porque o pintor, ele não é um produto, tá? Mas o profissional pintor é um dos 5 produtos da pintura, sendo ele o principal e o mais importante de todos. Vou pintar. Decidi, né? Vou aqui fazer uma encenaçãozinha. Vou pintar, resolvi pintar, decidi pintar, agora eu vou pintar. Legal. Que tinta eu vou usar? Não é importante. Não é importante. Hoje não é tão importante. É importante saber qual profissional eu vou contratar. Quem eu vou contratar para fazer o trabalho. Isso é o mais importante de tudo. Porque é ele que vai definir a marca, é ele que vai definir o acabamento junto com você, é ele que vai também te ajudar nas cores, quer dizer, é ele que vai entender todo o processo de pintura da tua obra para depois começar e terminar da forma correta. Então, vou comprar a tinta X marca Y porque eu acho super legal. Deixa isso para lá. Vamos conversar primeiro com o profissional. Primeiro contato, profissional pintor. Chama ele aqui. Se você não tiver um profissional já que você conhece, que você está acostumado a utilizar, a chamar para trabalhar, procure falar com duas, três pessoas, e assim você, no bate-papo, você vai entender em termos de orçamento, de custos, logicamente, que é muito importante, mas também saber se aquela pessoa é idônea, se aquela pessoa tem referência, se aquela pessoa realmente vai te começar e terminar o trabalho. Então, o grande ponto, né, dos 5 produtos, né, nós vimos até agora, nós vimos o pintor, vimos a tinta, tem mais 3 que a gente vai ver mais para frente, mas de todos os 5, eu já adianto que o pintor, guardar devido às colocações, que o pintor não é produto, mas eu estou colocando aqui no meio de tudo, né? Ele é o principal elemento no processo de pintura. Sem ele, as suas garantias de sucesso diminuem bastante. Não esquece disso. Vai pintar? Contrata um profissional pintor, contrata um pintor que você não vai se arrepender. Como todas as outras profissões, eletricista, encanador, que vai dentro da sua casa, instalador de pisos, tem que ter conhecimento. Tem que ter. Acabou esse negócio de que o pintor é aquele cara que perdeu o emprego ontem e hoje virou pintor e aí ele sabe fazer. Não. Ainda existe isso? Claro que ainda existe. Só que o conceito profissional de pintor hoje em dia, ele é muito mais difundido, ele é muito mais elaborado, ele é muito mais desenvolvido. Então, o profissional pintor, ele é um profissional de construção civil tão importante quanto qualquer outro. E ou até, às vezes, até mais importante, porque é ele que vai te dar o acabamento final, quer dizer, é ele que vai
tudo que você olhar na tua casa, a maioria das coisas que você olhar dentro da sua casa vai ser o pintor que fez. O acabamento da massa, do efeito, da tinta, do verniz, do esmalte. Quer dizer, o pintor ele vai te trazer o agradável visual da tua casa pronta, da tua casa finalizada, tá? Bem, nem sempre a mudança de cores é fator decisivo para se pintar, principalmente com as diferenças de preços entre tintas prontas e tintas de máquina, né? Muitas vezes a pessoa entra numa loja de tinta buscando uma cor determinada, uma cor específica que ela gostou, ou que o arquiteto, ou que o decorador gostou, e essa cor, ele vai ver o preço lá, porque essa cor só é feita na máquina, né, no sistema tintométrico. Quando ele vê essa cor, ele fala, puxa vida, custa tudo isso, né? Tem cores que chegam a R$ 1.500, R$ 1.800 uma lata de 18 litros, devido aos colorantes que estão lá dentro, enfim, aos insumos que são colocados dentro da tinta. Aquela pessoa acaba optando por uma outra cor, optando por uma cor semelhante, porque realmente não tem como, né, você ter uma disparidade. Então isso é um ajuste que eu acho que precisa ser feito pelas indústrias de tinta, né, para ter aí um equilíbrio melhor entre preços de cores, né? Então, quando você fala de escolha de cor, você tem que entender que além da escolha de cor, você tem que se defrontar ali com as variações de preço que essas cores exclusivas ou essas cores diferenciadas, elas podem te trazer. Então, logicamente, se você sempre vai escolher cores claras, o preço, o custo, ele é menor, ele vai ser um custo menor. Mas quando você vai escurecendo essas cores, ou vai colocando pigmentos mais caros, como vermelhos, laranjas e por aí vai, essas cores vão ficando bem mais caras e muitas vezes não acessíveis financeiramente ao consumidor. Então, a mudança de cor, a alteração de cor, às vezes ela é substituída por uma cor alternativa justamente pelo custo ou por alguns problemas que podem acontecer. Por exemplo, tintas de cores muito escuras, tintas foscas de cores muito escuras, são muito suscetíveis a arranhões, a riscos, né? Então a pessoa ou ela opta por cor mais clara, ou ela opta por um acabamento mais brilhante, um acetinado ou um semi-acetinado, que em algumas vezes não cabe dentro da obra que ela está utilizando. Então, os que arriscam, por exemplo, utilizar as cores escuras no acabamento fosco, as cores muito escuras no acabamento fosco, às vezes se frustram por ter aí uma delicadeza maior ou uma fragilidade maior do filme da tinta. Tá? Bem, a simplificação do processo é a grande chave para um maior consumo de tinta e um grande desafio para os fabricantes. Isso nós falamos lá atrás, eu gostaria de reforçar nesse slide, que é exatamente esse o ponto. Você quer vender mais tinta? Você fabricante quer vender mais tinta? Simplifique o processo. Traga produtos com maior facilidade de uso, maior, vamos dizer, maior facilidade de uso também, maior aceitação do consumidor. Quer dizer, produtos que sejam praticamente sem cheiro, isso já existe, logicamente, não sem, mas a horas depois. Quer dizer, você trazer aí uma facilidade em todo o processo, você vai ganhar consumidor, você vai ganhar aí clientela e um aumento de venda para o seu segmento de fabricação de tinta. Mas isso é um grande desafio, isso é uma grande dificuldade, né? Porque a gente chega num limite aí que não tem muito mais o que mexer, não tem muito mais o que fazer. O processo aqui construtivo no Brasil, ele é muito alvenaria, né? Ele é muito reboco, concreto, argamassas, enquanto o processo construtivo lá fora é muito mais prático, é muito mais rápido, com drywall, com placas e tal. O processo de pintura, ele é algo mais rápido, mais prático. Então, a simplificação do processo de pintura, ela não depende somente da tinta, né? Ela não depende somente do fabricante de tinta. Depende também dos processos construtivos da obra. Se você tiver uma obra com processos construtivos mais simples, com produtos com instalação e finalização mais rápidos, logicamente você vai ter um processo de pintura também mais rápido, porque é todo um conjunto, né? Chega no final da obra ali,
chega na hora de pintar, o engenheiro, o arquiteto ou o dono da obra quer que aquilo acelere logo para finalizar, porque ele não aguenta mais, porque ele já veio de processos construtivos, tijolo sobre tijolo, argamassa, reboco, cura de reboco, impermeabilização e por aí vai. Quer dizer, um processo meio demorado, né? É um processo usado no Brasil, como eu falei, mas um processo meio demorado que acaba fazendo com que o pintor, que é o cara que vai finalizar tudo ali, ele muitas vezes seja pressionado para finalizar essa obra, para acabar essa obra o mais rápido possível. Por isso que a praticidade e a simplificação do processo na hora da pintura, ele é ponto fundamental, porque ele é o final do processo de uma obra e é ele que vai aí trazer o acabamento final e mostrar o resultado final daquela obra. A tinta é a quinta parte de todo o processo e, apesar de poder parecer estranho, ela não é o fator diferencial. Exatamente, né? Ah, Filipão, mas tinta não é importante? Sim, qualidade de tinta é importante. Mas o que eu quero dizer é, hoje no mercado, você tem muita tinta de qualidade, você tem muita marca de qualidade. Isso não é um desafio mais. Quer dizer, você escolher um produto, eu tenho que ir na loja X porque só lá eu acho a marca de qualidade. Não, você pode ir na loja A, B, C, D, F, G e assim por diante, que com certeza em qualquer loja dessa, talvez não tenha a marca da tinta que você gostaria, porém, com certeza você vai ter tinta de qualidade dentro dessa loja. Quer dizer, tintas certificadas, tintas homologadas, que muitas vezes você pode economizar no custo dessa tinta, no preço do material, né? Economizar bastante, inclusive, no preço do material, sem ter a perda de qualidade. Quer dizer, mantendo ou algumas vezes até superando a qualidade de marcas que você achava ali insubstituíveis, né? Então, hoje a tinta, ela é a quinta parte do processo e, para mim, na minha opinião, ela não é o fator diferencial, ela não é o principal produto. De novo, o principal produto do sistema de pintura é o profissional pintor. Isso eu vou afirmar e vou dizer sempre. Sem o profissional pintor, esquece. Você pode comprar a tinta que você quiser, a marca que você quiser, a qualidade que você quiser, que não vai ficar perfeito, que não vai ficar bom. Tá? Então, hoje, tinta é um acessório. Tá? Hoje, tinta é um acessório. Você tem aí produtos de muita qualidade disponíveis no mercado e muito pulverizados dentro do mercado brasileiro de tintas. Hoje em dia, qualidade e atributos dos produtos estão muito equilibrados. Foi o que eu falei anteriormente, né? Hoje você tem aí um nivelamento. Né? Você não tem mais hoje com o PSQ. Gosto muito de falar desse programa. Se você não conhece o PSQ, entra lá na abrafat.com.br ou www.tintadequalidade.com.br e vai conhecer um pouco o programa. É um programa muito importante para nós brasileiros, para o nosso mercado de tintas brasileiro. Então, com a implementação do PSQ há 20 anos atrás, e ano passado com uma nova reformulação, notou-se e observa-se um nivelamento na qualidade dos produtos. Hoje você tem quase 50, como eu falei anteriormente também, você tem quase 50 marcas dentro do programa PSQ e todas essas 50 marcas são certificadas e homologadas. Rendem igual, cobre igual, tem a mesma lavabilidade, tem a mesma proteção fungicida, quer dizer, são produtos, falando de qualidade, por isso que o meu quadro se chama Por Dentro da Lata. Falando de qualidade de tinta, são quase 50 marcas totalmente iguais, totalmente uniformes em termos de qualidade de produto. Por isso que o grande desafio, como eu falei anteriormente, é encontrar um profissional legal que saiba aplicar essa tinta de qualidade na tua obra. A evolução tecnológica das tintas ocorre de forma igualitária em muitos fabricantes, desde os maiores até os menores. Se você falar antigamente, né, se a gente voltar aí uns 10 anos atrás, mais ou menos, uns 8, 10 anos atrás, a acessibilidade à matéria-prima, a acessibilidade a formulações de produtos de qualidade ficava muito nas mãos das multinacionais, dos grandes fabricantes que tinham esse domínio
dessas formulações que tinham mais expertise, que tinham mais experiência na formulação de tintas e conseguiam fazer produtos melhores do que as marcas menores. Só que isso mudou completamente. Por quê? Porque a globalização aí veio trazendo informações para todo mundo, veio trazendo formulações igualitárias, formulações de qualidade, até mesmo os fabricantes de matérias-primas têm formulações de tinta, tem formulações de produtos aí para você conseguir fazer um produto de qualidade. Então, você tendo equipamento, logicamente, fazer uma tinta de qualidade depende de químicos bons, depende de equipamentos bons dentro de uma fábrica, mas, de novo, a acessibilidade a esses equipamentos é muito grande hoje em dia. Hoje, quem tiver um poder financeiro para investir numa boa fábrica e contratar bons químicos, consegue sim desenvolver, fabricar produtos tão bons quanto as marcas maiores que existem no mercado aí. Quer dizer, a gente tem uma evolução tecnológica na mão de quem quiser produzir tinta. Essa tecnologia, ela está na mão de todos. Isso é um grande diferencial, isso é uma grande benfeitoria que vem acontecendo já há algum tempo dentro do mercado brasileiro de pintura. Ok? Bem, finalizamos o segundo módulo dos 5 produtos da pintura. Não esquece, esse é o módulo 2, teremos mais um módulo que é o módulo 3. E se você não assistiu, né, de novo, se chegou aqui no fim e não assistiu o módulo 1, volta lá no módulo 1 ali na nossa playlist e assiste o primeiro módulo dos 5 produtos da pintura, tá bom? Semana que vem estou de volta com os 5 produtos da pintura, módulo 3, que é o módulo final. Obrigado por assistir, compartilha, curte aí nossos vídeos e a tua pergunta é muito importante para a gente, ok? Obrigado e até o módulo 3 dos 5 produtos da pintura.